Nesse vídeo trazemos uma fala do filósofo Luiz Felipe Pondé, argumentando por que ele acha que Freud continua atual. Será que seus argumentos são robustos ou estão mais para um habilidoso uso de retórica? Será que a psicanálise deve ser encarada como um tipo de psicologia ou como um gênero literário que instiga reflexões? Será que a psicologia acadêmica concorda com ele? Enfim, em qual nível de discussão precisamos entrar para poder manter a aura mítica desse aclamado autor, Freud, intocada? Acompanhe. O Freud não está ultrapassado. Eu sei que essa modinha aparece aqui e ali, é claro que a gente necessariamente não precisa achar que só o Freud criou uma teoria psicológica profunda de valor. Claro que existem outras teorias psicológicas. É claro que de lá para cá podem ter alguns elementos que estavam mais ligados a um certo contexto do início do século XX, no caso do Freud, né, que viveu, e hoje a gente pode ter percebido que não é mais o mesmo contexto e os sofrimentos psicológicos dependem muito do momento histórico, né, da forma que ele se organiza. Críticas a Freud não são modinhas, pelo contrário, ser freudiano é que foi uma moda elegante que se espalhou entre círculos de intelectuais não muito científicos, né, no século XX. Eram cronistas, escritores, dramaturgos, roteiristas, filósofos, pessoas de alta sociedade em geral. E até hoje têm os seus adeptos. De fato, críticos a Freud, eles existem desde que Freud começou a propagar suas ideias. Todo mundo que tem um apreço pelo método científico e toma contato com o sistema teórico freudiano estranha muita coisa que existe ali. E, inclusive, na época dele, diversos colegas e seguidores discordaram das suas ideias. Não precisamos achar que Freud apenas criou uma teoria psicológica de valor. Apesar dele dizer não precisamos, só de construir essa frase, só de cogitar isso, já é algo absurdo que indica que é alguém que está dando excessivo valor a Freud. Imagine alguém querendo discutir se São Paulo é a melhor cidade do Brasil e começasse com a frase: não precisamos achar que São Paulo é a única cidade boa que existe. Essa excessiva valorização de Freud é incentivada por muitas faculdades de psicologia, que apresentam a psicanálise o tempo todo como o paradigma principal, quando não diretamente, na forma pelo menos de suas aplicações em diversas áreas: psicologia jurídica, organizacional, psicologia hospitalar, levando os alunos que não buscam informações fora dali a pensarem que a psicanálise é o carro-chefe da psicologia e que todo o resto tem que ser encarado tomando as ideias psicanalíticas como uma régua para ver se são ou não aceitáveis. Aqui é bem sintomática essa construção vacilante que ele optou por fazer. De lá para cá podem ter mudado alguns elementos. Se ele tivesse disposto a aceitar a possibilidade de Freud estar ultrapassado, ele teria dito isso de uma forma mais direta, mais firme, e não fazendo uma concessão hesitante, porque é um fato gritante. Freud atuou numa época diferente da de hoje, inclusive numa sociedade diferente. E mais ainda, em uma bolha social dentro daquela sociedade da sua época. As mulheres de hoje não são iguais às mulheres do seu tempo. As colocações de Freud sobre inveja do pênis são totalmente deslocadas nos tempos atuais. A ideia de que a mulher precisa ter um filho para se sentir equiparado ao homem é enormemente anacrônica. A estrutura familiar sobre a qual Freud construiu as ideias que ele pretendia apresentar como universais, sobre o complexo de Édipo, essa estrutura familiar mudou e é preciso fazer uma reinterpretação dessa teoria, que chega a ser até uma diluição mesmo da teoria, para continuar dizendo que ela possui algum valor nos dias de hoje. As histéricas, em que Freud baseou a maior parte da sua teoria, nem existem mais. Mas eu levantaria três questões do pensamento do Freud que acho que fica muito claro que ele não está ultrapassado. Primeiro, a obsessão pelo sexo, né? A gente nunca foi tão obcecado pelo sexo.
Eu acho que o debate de gênero é uma prova de que a histeria continua sendo uma das formas de negação da diferença sexual, só que agora a conversão histérica está na política e na linguagem, e não como na época estava em pessoas que não conseguiam enxergar, ou não conseguiam levantar as pernas, ou não andavam. Hoje a conversão histérica e a negação da diferença sexual e o horror com a diferença sexual está na linguagem, está na política, está na educação, está no debate de gênero em geral e na negação de que exista homem e mulher na espécie humana. Eu acho isso tão evidentemente óbvio que eu não sei como alguém pode achar que o Freud está ultrapassado. Aqui ele passa a uma segunda etapa da sua argumentação, quando ele vai mostrar por que Freud é atual. E o primeiro ponto que ele ressalta é a obsessão por sexo, que, segundo ele, é a mesma do tempo de Freud hoje em dia. Mas não basta identificar a ocorrência dessa problemática. Seria necessário analisar o que é descrito por Freud com relação a isso e ver se confere com o que nós observamos na nossa sociedade atual. E mais ainda, ver quanto da psicologia que veio após Freud avaliza essas premissas psicanalíticas. Depois ele passa a falar sobre a histeria, que continua sendo uma forma de negação da diferença sexual, mas agora a conversão histérica está na política e na linguagem, e não mais nos corpos. Ou seja, Freud não está ultrapassado porque ele, Pondé, consegue pegar algo que Freud estudou e adaptar completamente para se aplicar a uma problemática atual. Traçar um paralelo entre algo que Freud estudou e algo dos dias de hoje. Coisas grandemente diferentes, mas que têm alguma coisa em comum, porque a histeria de Freud, que ele estudou, envolvia um problema de mulheres e suas relações com os homens. Então, tinha a ver com diferenças entre os sexos. E produzia sintomas físicos, as chamadas conversões histéricas. Hoje em dia, existe uma discussão que também se refere a diferenças entre os sexos. E, segundo ele, as manifestações políticas e da linguagem é que são equivalentes aos sintomas físicos de antes. Por isso, Freud, para eles, vai ser atual sempre. Basta você se permitir pegar os termos e reaplicá-los da forma que preferir, apenas mantendo uma leve semelhança na utilização moderna com a antiga, e aí sair mudando as circunstâncias, os detalhes, os desdobramentos. Podemos traduzir assim, então, esse argumento. Pode ser que não existam mais as histéricas e nem as conversões de histeria sobre o que Freud ensinou. Mas se a gente mudar o que se chama de histeria e mudar o que se chama de manifestações histéricas, Freud continua atual. Um outro terreno é o terreno da discussão do mal-estar na civilização do Freud, né? Esse está mais atual do que nunca. Nunca houve uma época que se tomou tanto ansiolítico, tanto antidepressivo, onde as pessoas mentiram tanto sobre a própria condição de vida delas, onde até os jovens são mais reprimidos do que era, e o mundo não fosse tão repressivo com relação a sexo como a gente vive hoje, né? E o resultado é que existe muito mal-estar. E uma última que eu diria é o seu tratamento de religião, né? O seu entendimento de que a religião nasce de uma condição de desamparo e de que a religião é uma espécie de processo regressivo ao estágio infantil na lida com a contingência. Me parece muito óbvio, a ponto de que hoje tem gente que transforma a física quântica em espiritualidade, o pentecostalismo nunca cresceu tanto, nunca se acreditou tanto que batismo no Espírito Santo vai deixar você rico, as pessoas nunca acreditaram tanto em todo tipo de mágica como se acredita hoje, né? Em que você, inclusive, associa essas mágicas a teorias supostamente científicas. Então, a humanidade continua sofrendo de desamparo, como diz o Freud no Futuro de uma Ilusão, e continua, ao mesmo tempo, tendo processos psíquicos regressivos, porque, na verdade, a condição adulta está fora de moda. Bem, pode ser que a religião seja uma forma que envolve pensamentos simplificados diante das situações mais complexas. E isso pode realmente lembrar o comportamento de uma criança, mas também lembra o comportamento de uma civilização antiga, pré-idade da razão, pré-pensamento científico. Então, se a religião é uma regressão a estágios infantis, ou se é apenas algo que foi aprendido numa época arcaica e vem sendo ensinado aos homens modernos, uns passando aos outros,
fazendo com que os homens modernos pensem de forma arcaica, que parece que estão pensando como crianças, isso aí é algo a se discutir. Bom, aqui essa própria listinha que ele fez de características da religião moderna não parecem condizer muito com a ideia de que ela seja uma regressão infantil. Mas resumindo a sua argumentação, o que ele fez foi buscar algumas ideias gerais de Freud e fazer uma ponte entre elas e manifestações modernas, dando assim a impressão de atualidade. Mas a atualidade não está em Freud, está nessa ponte que ele fez. E essas pontes só puderam ser feitas com base em uma pouca precisão no traçado aí desses paralelos do passado com o presente. Até o Velho Testamento da Bíblia vai parecer atual se um pregador habilidoso fizer esse tipo de exercício. Então, afinal de contas, Freud está ou não está ultrapassado? Para responder a essa questão, antes de tudo, é preciso estabelecer como você olha para Freud. O que você espera dele? O que você pretende fazer com as coisas que ele deixou? O que ele propõe? Algo bem específico? Algo cuja veracidade e eficácia possa ser observada? Ou é algo sobre o qual você não pretende averiguar nenhum parâmetro de tempo, intensidade, quantidade? O que Freud disse exatamente? Não apenas os temas que ele abordou. O que você vai aproveitar daquilo? Você vai apenas se deleitar com uma boa leitura sobre assuntos como desejo, sexo, repressão de vontades, algo sobre a existência de elementos inconscientes, algo sobre símbolos e simbolismos, ou você vai analisar os detalhes do que ele apresentou? Uma análise sobre Freud estar ou não ultrapassado teria que primeiro decidir se ele é um tipo de escritor que reflete sobre a natureza humana, meio romancista, meio filósofo, meio crítico social, ou se ele é um tipo de cientista. As exigências para cada um dos dois casos são muito diferentes. Se for a primeira opção, então basta você dizer se gosta ou não de ler Freud, da mesma forma que você faria com Shakespeare ou Júlio Verne. Agora, se for para considerá-lo como um cientista da psicologia, é preciso ir aos detalhes do que ele falou, não apenas fazer considerações superficiais, genéricas, e ainda se permitindo atualizar livremente. Psicanalistas podem dizer que Freud jamais será ultrapassado, porque a psicanálise é da ordem do simbólico. Então a época pode mudar, mas os símbolos inconscientes e as suas relações serão sempre os mesmos. Ser da ordem do simbólico pode então parecer que é uma muralha contra se tornar ultrapassado, pois é algo que não precisa prestar contas aos fatos, pode ir se moldando aos fatos. O detalhe é que ser excessivamente da ordem do simbólico já caracteriza como ultrapassado em meios científicos. Freud pode até dar oportunidade a analogias muito interessantes, mas fazer analogias não é construir explicações científicas. A vastidão e a imprecisão de Freud se prestam a todos os tipos de defesa de ideias. E isso é o contrário do que a moderna psicopatologia propõe. Você não reúne sob o mesmo diagnóstico coisas muito diferentes, porque senão o diagnóstico não serve de nada. Não adianta chamar um monte de coisas diferentes de histeria só para fazer uma homenagem a Freud e continuar usando a nomenclatura que ele implantou. Freud não está e provavelmente nunca estará ultrapassado para os psicanalistas. E não basta para os psicanalistas considerar Freud como um grande nome de uma época. Eles querem continuar cultuando como a melhor coisa que já existiu até hoje nesse ramo de pensamento. Para a psicologia, sim, está ultrapassado. Isso vem de um processo de depuração das teorias aceitas no corpo da psicologia. No esforço da psicologia de se estruturar como ciência e, portanto, adotar teorias e procedimentos apoiados por evidências, a psicanálise perde espaço. Já para os psicanalistas, o modo de analisar é diferente. Enquanto eles acharem que Freud possui uma beleza que lhes comove e fascina, isso para eles será o mais importante, independente de questões sobre a acurácia e pertinácia do que ele tenha dito.